empresa de games. Nós desenvolvemos hoje jogos para celular. É o mercado mais fácil de ser atingido. A gente tem casos de sucesso já publicados. Eu vou mostrar para vocês os games que nós fizemos. E o tema da palestra é como fazer um game. Eu vou mostrar, na verdade, tem muita gente que é muito interessado em fazer game, é curioso, eu quero fazer, como eu posso fazer? Eu não sou programador, eu gosto de desenhar, como eu gosto de fazer trilha sonora, enfim, eu vou mostrar como que funciona esse mercado, esse mundo, para quem quiser desenvolver. Tanto que seja para o cara que quer programar, o cara que quer ilustrar e algumas outras profissões agregadas ao mundo do desenvolvimento de game. Porque as pessoas têm o costume de achar que o desenvolvimento de games é só a programação. Ou então tem aquela visão, aquela fantasia, né? Como o cara imagina como é uma fábrica de chocolate. O cara acha que se ele vai desenvolver game, ele só vai ficar jogando. O cara vai numa fábrica de chocolate e ele acha que tudo é lindo, maravilhoso. E não é assim. O desenvolvimento de game é muito parecido com o desenvolvimento de software. Porque game é software, tá? É código da mesma maneira. A primeira coisa, quando eu falo que eu trabalho com desenvolvimento de games, tem muitas verdades e mentiras que vão circulando nesse meio. Principalmente porque é algo um pouco incomum aqui para o nosso estado. É muito difícil você encontrar esse tipo de coisa. Aí o pessoal acha que é muito difícil de fazer uma empresa de games. Só que a primeira coisa, você não precisa de uma empresa para fazer games, tá? Você pode ser um desenvolvedor independente, que eles costumam falar, que é um indie developer. E isso dá muito certo, tá? É o que está mais em voga hoje, é o desenvolvimento indie, tá? Então assim, você não precisa ter uma empresa por trás para poder fazer seu game e divulgar ele nas plataformas, por exemplo, Android, no iOS, até mesmo na Steam e na Xbox também tem um canal de games independentes, que é a X-League. Então você não precisa de uma empresa, tá? Isso é uma mentira. O segundo item é que as pessoas acham que você precisa ter um certo dom para fazer game. E na verdade você não precisa disso também. Eu costumo falar que não é muito... Apesar de ter é muito parecido com o desenvolvimento de música, o game, que às vezes você tem todos os elementos, além da sonoridade e tudo mais, você não precisa ter muito daquele elemento dom ali não, tá? Se você treinar muito, existem vários jogos no mercado que dão muito dinheiro, que dá muito certo. Se você olha o jogo, você fala, cara, que jogo besta. Outra coisa, você não precisa ter 18 anos e permissão da sua mãe para fazer, tá? A maioria dos grandes jogos hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo para quem gosta de jogar bastante celular, você vai ver que normalmente os jogos que estão entre os tops, os mais vendidos, tem o Tiny Wings, que é um jogo que vendeu muito na App Store. Foi um cara só que fez, ele tinha acho que 16 anos na época. Ele fez, lançou o jogo, deu muito certo. Então, idade não é um limitador, tá? Você não precisa de muito dinheiro mesmo para fazer um jogo. No caso do Elifoot, que eu dei como exemplo, o cara não precisou de muito dinheiro para fazer. Só que isso é muito relativo, porque quando você começa a trabalhar com desenvolvimento de game, você começa a encontrar algumas limitações. Você fala assim, cara, eu gostaria de ter mais personagens no jogo. Só que mais personagem, o cara que está fazendo a arte vai ter que desenhar mais para você. Ou seja, vai ficar mais caro. Aí você fala, cara, se eu tivesse mais dinheiro eu faria melhor. Mas isso não tem que ser um impeditivo. A questão do dinheiro não pode ser um impeditivo para você fazer. Você, eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Não é isso. Então faça o game primeiro, lança ele, depois você vai ter um feedback para ver se está certo. Quem acompanhou a palestra do Saulo deve ter visto que isso funciona muito no meio de negócio, uma startup. Você monta a ideia, vai o mais rápido possível para falhar ela, para testar a ideia. É muito parecido com o game. Você não vai desenvolver Imagine só, se você chega o cara para desenvolver um Call of Duty, demora, sei lá, 2 anos para desenvolver. Depois de 2 anos que os caras iam ver se ia dar certo. Os caras não fazem isso, entendeu? É uma fórmula já testada, já tem gente que compra, já tem um público fiel. Então os caras vão lá só e desenvolvem. Não falo só como se fosse só isso, né? Mas os caras vão lá já tem a fórmula prontinha. Eles sabem que vão vender. Primeiro ponto. Quando a pessoa tem vontade, às vezes, de fazer um game, é importante ela saber que o primeiro paradigma que ela vai ver assim para desenvolver o game, ela tem que ver por onde ela gostou. Tem gente que joga, quando eu comecei a trabalhar com game, eu fiquei interessado em questão dos games online.
porque gera muito relacionado com o que eu trabalho. Então, eu sou programador. Então, eu já fico do lado esquerdo ali, ó, programador, do lado ilustrador. Às vezes tem um cara que é mais interessado em desenhar. E você vai ver que no trabalho de desenho e ilustração também é um universo. Você pode fazer várias coisas. Desenhar, colorir, modelar, entendeu? Fazer animação. E programação também. Você pode fazer a programação gráfica do jogo, você pode programar a parte web, você pode fazer a parte de back-end, de infraestrutura de servidores. Então você tem várias coisas que você pode fazer dentro desses dois universos, mas é sempre ali que você consegue se dividir. São raras pessoas que conseguem ter a habilidade, né, para as duas coisas, programar e desenhar. Raras pessoas que têm essa facilidade para fazer isso. Então assim, você tem que escolher para que lado que você vai ciscar. Separei 3 itens em cada um, 3 tópicos para a gente discutir, para quem tiver interessado em começar. A primeira coisa, você tem que aprender lógica de programação. Tá? Você não sabe programar, isso é difícil demais, esse negócio é matemática pura, eu não gosto de matemática, mentira. Eu não gosto de matemática e eu trabalho com programação há 11 anos já. Então, não é isso, tá? Não fiquem com medo da programação. Lógica de programação, quando você vai estudar, nada mais é do que você vai entender, você vai começar a enxergar como que aquele código vai virar uma animação, como que aquele monte de numerozinho vai virar resultado. E lógica de programação vai te ensinar isso, você vai ver aquilo lá e você vai ver que faz sentido você escrever código numa certa sequência, seguindo uma certa lógica, e ele vai funcionar. E na parte de desenvolvimento de games, isso é mais natural. Por que eu falo que é mais natural? Quando eu aprendi a programar, eu aprendi lógica de programação no livro. Estava lendo um livro lá, desenvolvimento web, então na minha cabeça aquilo era tipo, eu escrevia o código, acessava na internet pelo browser, aí eu via lá o resultado do que eu tinha escrito. Para games, isso é muito mais legal, porque quando você programa para game, você tem aquele feedback de criação, sabe? Você cria um objeto que ele anda, que ele explode, que ele pega fogo. Isso é muito mais legal. Então, lógica de programação vai te dar essa noção. Você vai começar a programar e entender como que funcionam esses elementos. Bom, e lógica de programação, já falei, a internet está vasto de conteúdo disso. Porém, se alguém que prefere a fazer curso e tudo mais, o Senac tem um curso de lógica de programação. Eu acho bem interessante quando o cara realmente procura um curso de lógica, ele nunca teve contato com programação. E às vezes você tem um professor assim, flui mais fácil. Porque tem gente que tem um pouco o perfil autodidata, consegue aprender em casa, papapá. Agora tem gente que precisa ter um contato do curso para desenvolver melhor. Não é um defeito. Eu até prefiro o curso presencial mesmo, porque você se aprende, acho que mais rápido, eu acho. O segundo item, depois que você aprendeu a programar, e eu falo aprender a programar porque depois que você sabe a lógica, você sabe programar mesmo, independente da linguagem você vai saber programar. Claro, você sempre vai ter um delay para aprender uma outra linguagem. Você sabe a lógica. Aí você vai aprender Java. Você vai demorar um pouquinho para aprender Java. Você vai programar em PHP. Um pouquinho para aprender PHP. C++, C++, mas sabendo a lógica, você vai conseguir progredir entre essas linguagens muito mais fácil. Tá? E esse é um ponto lógica de programação é tão importante, cara, que eu costumo comparar com a interpretação do texto. E a questão de fazer, depois que você aprendeu a lógica, você já está entendendo como as coisas funcionam, comece a fazer pequenos projetos, chamados pet projects, né? Quando você faz um curso de game, é mais comum você ter, quando você vai fazendo o curso, você já vai desenvolvendo um game, né? Um pequeno projeto. E é isso, nada mais que isso. Pequeno projeto que é uma nave, ela só vai voar e atirar nas coisas. Ok, isso é um pequeno projeto. Então, comece por aí. É importante isso, comece com pequenos projetos. Bom, eu quero começar, eu sei programar, eu sei lógica da programação. Eu não quero ficar enrolando, eu não quero demorar um ano para programar alguma coisa. Eu recomendo vocês começarem pela Ethanol Engine. O Ethanol Engine
Por quê? Primeiro ponto, ela é muito simples, você prototipa o game muito rápido. Ela tem uma linguagem que é embutida nela, que é o AngelScript, que é uma linguagem de script muito parecida com a sintaxe de C++. Então, para quem está familiarizado com faculdade ou com uma programação básica, vai entender. E é pouco código para você ver as coisas funcionando. E agora, vamos perguntar o que é um engine, né? É um motor. Depois que você começa a programar, você começa a ver que é um trabalho repetitivo muito chato. Você fala, toda vez eu vou ter que fazer isso de novo. Por exemplo, você vai fazer um site. Toda vez eu vou fazer o site, eu vou ter que fazer um menu. Isso é muito chato. Então, você precisa de algo que vai acelerar seu trabalho e deixar você programar, pensar coisas que não são repetitivas a esse nível. Menu. Já existe código de menu pronto. Você vai pegar esse código e copiar lá e usar. Certo? No desenvolvimento web, isso é chamado de framework. Você tem um framework, você vai lá fazer um cadastro, já vai ter um formulário pré-pronto para você. E no mundo do games, isso é chamado de engine, motor. Imagine só, toda vez você vai ter que programar aquele código lá de física de colisão de dois objetos. É um saco. Toda vez. O Ethanol Engine usa uma biblioteca de terceiro chamada Box 2D, que foi utilizada no Angry Birds. Toda a física do Angry Birds lá, quando o passarinho bate, cai todas as coisas lá, é feita em Box 2D. E o Ethanol Engine usa essa biblioteca e fica muito mais fácil. Você vai simplesmente pegar no código e falar assim, objeto 1 vai colidir com o objeto 2. Se o objeto 1 colidir com o objeto 2, acontece isso. Entendeu? Isso é bem simples assim. Então eu recomendo ela. E outro ponto que ela é open source e ela é gratuita. Então vocês não vão gastar nada para utilizar ela. O terceiro ponto é se relacione com outros programadores. Eu sei que é difícil, normalmente o cara que é programador é um cara que vive no mundo dele, só conversa com os números, mas se relacione com outros programadores. Cara, como você vai fazer esse relacionamento? Participa em lista de fóruns. Aqui em Campo Grande a gente criou uma lista de e-mail chamada Game Dev MS, tá? Essa lista de e-mail a gente usa para comunicar evento, vai rolar curso, palestra, alguém fez um game novo, a gente quer lançar. Quem me deu essas dicas aqui, como eu não sou ilustrador, foi o meu amigo Davi Silva, foi o responsável pela ilustração do Be Avenger, foi aquele primeiro game que eu mostrei para vocês. Ele fez aquela parte do game, eu falei, cara, eu preciso de umas dicas para passar na palestra pro pessoal que quiser ser ilustrador, o que eles devem seguir. Primeiro item, praticar. Só que para quem desenha, você não precisa falar isso, né? O cara tá sempre desenhando. Na escola eu tinha amigos meus que vinham desenhando na carteira, na parede, desenhavam em qualquer lugar. Então assim, pratique muito. E o importante de praticar é você lembrar o seguinte, não é só você desenhar o que você quer. Eu dei um exemplo na outra palestra, tem um amigo meu que ele era especialista em desenhar o Vegeta, do Dragon Ball Z. Ele desenhava o Vegeta. Ele só desenhava o Vegeta, mais nada, entendeu? Então assim, o cara não explorava outros tipos de desenho. No caso do Be Avenger, quando o Davi fez o desenvolvimento da arte, da concepção da arte, ele falou, cara, eu nunca fiz esse desenho para traço infantil. Eu sempre fiz outros tipos de desenho, nunca fiz pro mundo infantil. E aí ele fez, gostou, aprendeu, e isso é muito importante. Explorar outras coisas quando você está desenhando. Não fica desenhando só aquilo que você gosta. Segundo item, não tenha vergonha de mostrar seus rabiscos. E realmente chega nesse nível de rabisco. Porque o cara tem aquele costume de falar assim, não, depois que eu terminar eu te mostro. Não, tô terminando. Não, cara, não tem vergonha, mostra enquanto está no storyboard, enquanto está no rabisco. O que é o storyboard? O storyboard funciona assim, quando a gente vai desenvolver um game, vai fazer a reunião lá, os caras, beleza, a gente tem uma ideia do game, eu preciso ter a concepção dele. E aí durante a reunião, o ilustrador mesmo vai pegando, já vai fazendo os esboços, o personagem vai ser mais ou menos assim, aí fica aquele rabisco horrível, assim, né? Só que aquilo lá já é a concepção, já é a ideia. Em cima daquele negócio você consegue pensar de como que você vai fazer. E o cara não pode ter vergonha de fazer isso.
de demonstrar isso. Só que assim, muito cuidado, trabalho inacabado. Muito cuidado com esse termo. Não é um trabalho inacabado, você está desenvolvendo ele, não é um negócio que você fez, não vou mais mexer, não. É importante se mostra o rabisco, até porque você vai ter os feedbacks, você vai ter que se animar a continuar. Ou não, né? O cara vai falar assim, cara, tá uma bosta esse desenho aí, faz outra coisa, é isso que a gente faz. Então, não tem vergonha, tá? Não tenha vergonha, cara. E é a parte mais legal, você discutir ideias. Só que se você tem vergonha, ou você não tem amigos, um relacionamento próximo com mais gente para você mostrar suas artes, mas tem que ser um grupo além da sua família, tá? Foi o que o Saulo falou na palestra. Não adianta você mostrar o projeto, a ideia do seu game para sua mãe, que ela vai falar que é lindo, que vai funcionar, mesmo ela não sabendo o que é isso, né? Então, cria um portfólio online, tá? Aí portfólio online, o cara fala, pô, como é que cria um portfólio online? Cria uma página no Facebook e compartilha o que você desenha. É muito simples assim. Cria lá, blog, escreva, vai mostrar os seus desenhos. Aí você não vai precisar mostrar a sua cara, se alguém xingar, falar que seu desenho é feio, você vai encarar isso melhor. Você vai aprender a trabalhar com crítica. Porque quem ilustração é muito complicado. Por exemplo, a gente está fazendo um projeto do game novo agora, e ele está na parte de concepção de storyboard. Aí a gente foi lá na Panda Vermelho, eles reuniram a equipe toda e falaram assim, ó, agora é a hora de dar ideia. Agora é a hora. Por quê? Porque depois que você desenhou, aí chega o cara, putz, cara, acho que ia ficar melhor se esse cara fosse um pouquinho mais forte. Você fala, o cara já desenhou, já coloriu, já fez a animação, aí o cara, putz, cara, e aí? Entendeu? Então tem que ter esse momento de divulgar o seu trabalho, porque é o momento certo de você ter essas ideias. Bom, e para você se relacionar com outros ilustradores, tá? Eu tenho um exemplo aqui, o DeviantArt, que é uma rede social muito específica para isso. Você publicar seus desenhos lá, tem uma comunidade que critica, vai dar opinião. A crítica também pode ser que é crítica boa, viu? Não existe só crítica ruim, não. Então os caras, no intuito de melhorar. Então o DeviantArt eu recomendo fortemente, tá? Bom, aí você fala, eu não gosto de programar, também não gosto de desenhar, o que eu vou fazer? E eu ainda quero trabalhar com games. Cara, existe muita... Um exemplo, se alguém jogar Angry Birds aí, vai nos créditos do Angry Birds, você vai ver um monte de cargo que tem lá. Tem cargo que nem eu sabia que existia, mas tem um monte de gente que trabalha com isso. Por exemplo, o primeiro item ali, Sound Designer. É o cara que ele cuida da parte da trilha sonora e do som do jogo. Aí você fala assim, pô, mas qual que é a importância disso? Quem é que jogou Mario? Todo mundo lembra do som da moedinha, né? Quando você bate o cartão. Cara, sound designer, cara. Bom, agora é o seguinte, vamos voltar um pouco pro... Porque as pessoas me perguntam onde você vende os seus games, né? Como é que eu vejo os games da sua empresa? Eu vou mostrar aqui algumas lojas que são as mais populares, tá? A primeira é a App Store, que é a loja da Apple e do macOS, também tem jogos para macOS, enfim. E lá você pode divulgar seu game. Você paga uma anuidade, $90, para poder ter uma licença para você poder publicar o game lá. Então isso entra na parte que eu estava falando de muito dinheiro, entendeu? Você tem que pagar, beleza, mas são $90, mas você paga. E a cada game que você vende, você põe o seu game lá, você está vendendo o game a $2, tá? 30% dessa venda fica para a loja. E o resto fica para você. Porque assim, é uma maneira, se você for pensar, ela é mais justa do que você tem que pagar, por exemplo, uma loja, um jogo físico. Você tem o jogo como destaque numa loja, normalmente, num shopping assim, para ficar na vitrine, você paga mais para ter destaque no seu game, entendeu? Já na loja não, nessas lojas online não. Você colocou lá, você está no mesmo lugar que todo mundo e vai se destacar ou pela qualidade ou pelo investimento em publicidade, você se destaca. Mas é um pouco mais justo, tá? E tem o Google Play também, que é a loja do Google, que ela é famosa por ter mais jogos gratuitos. E também lá tá os games da minha empresa lá. E aí, essas outras 3 lojas aqui a gente vai entrar ainda, tá? Primeiro é a Steam, aí o Xbox Live,
que é a End Games, e tem essa outra loja aqui não é uma loja, é um console também, é o Ouya. Ele é Android, só que ele tem uma proposta bem mais bacana. Ele vai ser um videogame que vai ser feito para ser hackeável. Como assim? Ele tem esse tamanhozinho assim, vai custar $90, $99, vem com controle, tá? Os dois controles, o controle acho que é $40, $45. E aí você roda todos os jogos do Android nele, e você pode também melhorar ele, porque ele é uma caixinha, por exemplo, eu quero colocar mais memória no meu console. Por exemplo, quem tem Xbox aqui vai saber, cara, encheu a memória, aí você pluga um pendrive lá que você usa uma memória externa, né? Um HD externo e tal. Esse não, você vai ter o seu, você pode abrir ele lá, aí você vai hackeando ele, você vai colocando, eu quero que a parte gráfica dele fique melhor. É que nem um PC, você vai comprando, você vai colocando. Então, o primeiro console com essa proposta, facilmente hackeável. E também para desenvolvimento também é melhor, porque a loja é gratuita. Você faz o game, posta, vai seguir o mesmo modelo das outras lojas, 30% fica com eles, mas tem uma proposta bem legal. E vai ser bem mais barato. Muito mais barato. E você vai jogar. Bom, aí você já sabe por onde começar, e agora você quer saber mais como é que funciona realmente a vida do desenvolvedor de games independente. Eu sempre recomendo assistirem este documentário aqui. Ele custa acho que $5, ou se você procurar um pouco mais você acha de graça. E esse documentário, ele mostra o processo de desenvolvimento de 4 games, se eu não me engano. O Super Meat Boy, não sei se alguém já ouviu falar, o Fez, e tem mais outros 2 jogos, que eu não lembro o nome agora, Blade. Então assim, eles mostram como que foi o desenvolvimento. E assim, o documentário é um pouco triste, tá? Mas você vê a dificuldade que os caras passam para desenvolver, os caras realmente não têm grana, os problemas que eles têm para fazer a parte de publicar os jogos. E no caso do filme aqui, eles estavam publicando todos no Xbox, na Xblig, que é o canal independente da Xbox. Então, cara, vale a pena. Se alguém quiser conhecer mais, anota aí e assiste esse filme aí. Galera, esse é o meu contato, tá? Assim, a palestra fica um pouco vaga porque é muito assunto mesmo, tá? Não era para ser uma palestra técnica, eu queria só falar mesmo sobre o processo, como se envolve. Então, assim, acabando a palestra, eu vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente troca ideia, tranquilo, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.